Ainda falando de processos que são fundamentais para empresas locadoras, temos, depois do controle da disponibilidade, o controle daquelas condições que são acordadas comercialmente dentro de um contrato. Nós conhecemos o contrato padrão guarda-chuva, aquele contrato de serviço do SAP Business One, e o Lock One ainda proporciona para ele uma expansão dentro de suas funcionalidades. Então é possível, dentro do contrato guarda-chuva do SAP Business One, você encontrar a guia Lock One, onde você controla ainda aquelas peculiaridades que nós encontramos no mercado de locação dentro do contrato, como, por exemplo, como funciona a franquia controlada por item, a franquia controlada de forma global, qual a data do início do faturamento, qual a data do primeiro faturamento, aquele cliente que trata de parcelas postecipadas ou antecipadas, ele pode controlar aqui. Então, no mês 4, por exemplo, ele pode faturar um período do dia 1º ao dia 30 do mês 4, cobrando esse faturamento lá no dia 10 do mês 5. Então, ele pode ter toda essa flexibilidade que, às vezes, está condicionada ao cliente, né, uma condição imposta pelo cliente, que o mercado de locação impõe ao nosso cliente, e ele tem a flexibilidade de trabalhar com todas essas condições. A data do faturamento, quantidade de parcelas, última parcela, primeira parcela, qual que é o tipo de locação, é locação simples, locação com opção de compra, locação apenas prestação de serviço, ou locação com prestação de serviço, ainda o valor, né? O controle da franquia, se ele é por item ou global, o que vai ser emitido para ser faturado esse contrato, né? É fatura de locação apenas? Basta a fatura de locação ou não? É necessária a emissão de nota fiscal de serviço? Qual a regra de distribuição esse contrato está sujeito? A qual unidade, qual filial ele está amarrado, né? É sujeito a multa rescisória, sim ou não? Data de início da primeira parcela, né? O contrato pode começar a ter vigência no mês de abril, mas vai começar a ser faturado em maio, junho, talvez. Todos os meses serão faturáveis ou não. No caso de um colégio, por exemplo, em dezembro eles estão em férias, então nós não vamos faturar. Ou de uma empresa que tem férias coletivas, no mês de maio nós não vamos faturar, e por aí vai. Então tem todas essas condições de faturamento. Isso aqui vai regulamentar como o nosso cliente vai faturar para o cliente dele. Ainda temos as condições de renovação, com a data do início do contrato, quantidade de meses que esse contrato tem, quando ocorrerá o próximo reajuste, qual índice deve ser considerado e se essa renovação é automática sim ou não. Além do controle do contrato, o Lock One também trata da mesma forma que o SAP, com o período principal do contrato e as condições principais do contrato e ainda o controle por item. Cada item pode ter um período de vigência, pode ter uma condição peculiar, pode ter alguma particularidade. Então, quando nós tratamos aí do contrato global, as condições globais são lançadas aqui no cabeçalho. Então, você lança as condições, as quais todos os itens abaixo inseridos estarão condicionadas. Então, todos estarão sujeitos a estas condições. No caso do contrato por item, é lançado item a item. O valor do item, se esse item tem franquia livre, sim ou não, a leitura dos contadores, seja o contador de quilometragem ou o contador de cópias, no caso aqui, ou qualquer tipo de contador, como o orímetro, é obrigatória? Sim ou não? Qual que é o nome dessa franquia? Esses nomes de franquia, eles podem ser criados na implantação, né? Então, cada cliente tem a flexibilidade de criar suas condições de franquia. Qual que é o número desta franquia? Quando atingir o contador número 100, eu vou cobrar o excedente por unidade de 0,7 centavos? Qual que é o variável previsto? Qual foi a última leitura feita nesse equipamento? Os impostos, serviços, depósito e diversas outras condições, como desconto o que não foi utilizado, zerar contador, data da rescisão e qualquer outra observação. Ainda controlando item a item, você pode selecionar o item e amarrar a este item materiais de consumo, como no caso um lubrificante ou qualquer outro material que o cliente da locadora vá consumir, ou ainda acessórios. Acessórios são uma bateria reserva, uma cadeirinha para um carro, uma parte que digitaliza numa impressora, ou qualquer outro acessório que nós possamos trabalhar aí dentro do processo de locação. Então, um acessório ele pode vir a ser inserido
na linha do item. Então, quando o nosso cliente for fazer a desmobilização do ativo, ele consulta também os acessórios que estão amarrados lá dentro. Então, se eu levei um carrinho de golfe com um material que é um lubrificante e ainda com uma bateria reserva, esse carrinho de golfe tem que voltar com o lubrificante consumido, que seja parcial, e ainda com a bateria reserva. Então, eu controlo todos os meus itens. Esse descontrole dentro de locadoras é comum. Então, aqui nós proporcionamos todo esse controle, ainda com a possibilidade de amarração de serviços e ainda já disponibilizando direto para entrega. Esses processos são processos SAP que a gente disponibiliza aqui. Aqui é a entrega que a gente encontra em vendas e aqui é a amarração de algum serviço. Além das condições de prorrogar o contrato. O que é uma condição de prorrogar o contrato? Muitas vezes as empresas locadoras se deparam com aqueles clientes que não querem mudar o contrato, não querem discutir novas condições comerciais com os nossos clientes. Então, esse cliente dele, ele passa a postergar as condições anteriores de um contrato por um período muito longo. Nós encontramos aí empresas locadoras que têm contratos ativos desde 2009, 2005, e esse contrato tem suas condições prorrogadas ao decorrer do tempo. Então aqui a gente tem condições de lançar por quanto tempo esse contrato vai ser prorrogado. Esse aqui, por exemplo, que é o contrato 43, vou prorrogar ele por 5 meses. Tranquilo? Então essa foi a gestão do contrato proporcionada pelo Lock One.